Saúde dos irmãos, com a paz do Senhor. É uma honra, uma grande oportunidade do Senhor estar com os irmãos neste grupo e trazer esta palavra, esta mensagem do Senhor até o coração de cada um. Ainda me sinto mais honrada e que o Senhor possa nos abençoar nessa empreitada, nessas 4 semanas, onde nós vamos estar consagrando o óleo da unção. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Eu gostaria muito de falar um pouquinho sobre o óleo. O óleo, como os irmãos sabem, é uma simbologia do Espírito Santo. E quando nós usamos o óleo, nós derramamos o Espírito Santo sobre aquela situação, ou aquela pessoa, ou aquele objeto. Consagrar com óleo é consagrar ao Espírito Santo. E isto é algo muito relevante. Quero agradecer ao pastor Paulo, à pastora Shirley pela oportunidade de estar participando por esta missão tão honrosa e por ter sido instrumento do Senhor para inspirar este grupo, os 21 dias de oração, a vigília e agora as pregações durante 4 semanas, consagrando um óleo para que nós possamos usá-lo. A palavra de Deus nos diz, rapidamente falando, que eu sei que os irmãos já conhecem essa passagem, que se está alguém doente, chame presbíteros da igreja e que eles unjam o doente, o enfermo com óleo, e a oração da fé curará e salvará este enfermo. Então, nós sabemos o quanto o óleo é precioso. As Escrituras também falam sobre o óleo que desce da barba de Arão, né? O quão bom é que os irmãos estejam em união. Não importa a nossa denominação, não importa é que estamos em Cristo e formamos uma família, não é mesmo? Então é por isso que nós estamos aqui munidos de motivação dada pelo Espírito Santo para estarmos levando a cada um de nós a edificação. Oremos uns pelos outros, edifiquemos uns aos outros. Esta é a vontade do nosso Deus. E é por isso que nós estamos aqui buscando a face desse Deus maravilhoso. Porque a palavra diz, buscai enquanto se pode achar e invocai enquanto está perto. E Ele está aqui dentro de nós, conosco, com cada um dos irmãos. E é por isso que estamos aqui juntos, neste grupo, para edificarmos uns aos outros, sabendo que de nós nada sai. Nada podemos fazer sem o nosso Deus. Não há ninguém melhor do que ninguém. Estamos aqui como instrumento, como canal, para a glorificação e exaltação do nome do Senhor, pela misericórdia e pela sua graça. Quero muito agradecer a Deus por esta rica oportunidade, por estarmos juntos neste grupo e por participarmos tão relevante momento de oração, de estarmos juntos levando algo do Senhor para os corações. Nós vamos estar falando, e eu quero estar refletindo aqui uma pequena reflexão com os irmãos, em Efésios capítulo 3, do 14 ao 21, que foi o motivo dos 21 dias de oração. Não foi mesmo? Não foi baseado nesta palavra
em que o Senhor inspirou o nosso pastor Paulo e a pastora Shirley para estarmos fazendo este trabalho de oração, de busca. Então estamos aqui, né, em Efésios capítulo 3, 14, e vamos até o 21, para que possamos refletir um pouco nesta passagem, nesta palavra tão maravilhosa, tão enriquecedora, que Paulo escreve a carta aos Efésios. E eu estou ruminando durante esses 21 dias. E vou continuar ruminando para que o Senhor possa me trazer e levar aos irmãos aquilo que vem de melhor para as nossas vidas. Paulo ora novamente: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pensamos, pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmão, essa palavra é tão gloriosa que nós poderíamos ficar aqui 10 anos, 20 anos e nós teríamos algo a extrair desta palavra, de tão rica que é esta palavra. Paulo, ele ora novamente, ele intercede pela igreja de Éfeso, pelos irmãos em Efésios. E ele diz: por esta causa, vamos meditar um pouquinho e saber o que se passava, o que será que se passava dentro do coração, dentro daquele homem tão cheio do Espírito Santo. Paulo, ele fala que por aquela causa, o que é uma causa? É algo que nos faz movimentar, é algo que nos faz levantar e fazer e agir em prol de alguma coisa. Então ele, por aquela situação, por aqueles irmãos, pelo evangelho, pela causa que ele abraçou, ele se colocava de joelhos. E o que é se pôr de joelhos? Se pôr de joelhos é quando você se dobra, é quando você se submete, é quando você está ali reconhecendo a soberania, reconhecendo a superioridade de alguma coisa. E no caso do Pai, de Deus, ele reconhecia a soberania de Deus. Por isso ele se colocava de joelho. Era um ato de humildade, era um ato de submissão. Há pessoas que ficam de joelhos para a dívida, ficam de joelhos para intenções obscuras. Há pessoas que ficam de joelho para tantas coisas. Mas Paulo, ele menciona aqui que ele se colocava de joelhos perante o Pai. Mas ele também menciona qual a intenção deste Pai, do nosso Deus, do nosso Pai eterno. Ele fala aqui algo que ele mostra uma ação de Deus diante da causa que ele está colocando
e diante a situação de joelhos que ele se põe, mas que existe um Deus que ele corresponde àquela atitude que ele está tomando. Ele não estava se colocando de joelhos por uma causa qualquer. Ele estava se colocando de joelho para uma causa em que Deus estava comprometido. Ele diz: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então ele sabia que a oração dele estava em conformidade com a de Deus, com o Pai. Ele sabia que Deus ele tinha prazer, ele já tinha uma atitude a favor da causa onde ele se punha de joelho. E nós temos que ser chamados a atenção para esta situação. Muitas das vezes nos colocamos de joelho para algo que nem sempre é concernente à vontade de Deus, ou realmente aquilo que Deus tem para a nossa vida, ou para aquela pessoa, ou para aquela situação. Porque a palavra de Deus diz que ele que sabe os pensamentos que ele tem a nosso respeito, que são de paz e não de guerra. E que ele pensa muito mais do que nós pensamos ou nós queremos. E nós vamos ver aqui um pouco mais abaixo, aqui neste mesmo capítulo. Então, Paulo, ele se põe de joelhos e ele sabe o que ele está pedindo. Ele sabe aonde ele quer chegar. Ele sabe qual é a vontade do Pai e do Espírito Santo. Ele sabe para que Cristo morreu naquela cruz. Para que Cristo, porque Cristo se entregou para cada um de nós tivéssemos dentro de nós aquilo que ele se põe de joelho para pedir para cada um. Esta causa é uma causa concernente à vontade de Deus. No 16, no versículo 16, ele diz: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante ao Espírito no homem interior. Então, a causa que Paulo se dobra, ela está de acordo em concernente com a vontade do Pai. Ele está em concordância com a vontade do Pai, porque ele toma a família de Deus, ele toma na terra e toma no céu. Quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, ele toma o nome da nossa família para estar com ele. E não é para qualquer coisa. Não é simplesmente por tomar ou por querer a cada família, ou a cada um de nós, ou a cada irmão. Nós somos uma família e temos que reconhecer que somos uma família em Cristo Jesus. Não importa a denominação, não importa qual igreja que você congrega, o importante é que somos uma família. E Deus toma o nome de cada um de nós. Cada família que está na tua igreja, na minha igreja, nós somos uma família em Cristo Jesus. E ele diz que ele toma o nome de cada família sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, muitas pessoas querem limitar quem Deus é, o que Deus faz, mas Deus, ele tem riquezas, ele tem glória, ele tem muito mais do que pedimos e pensamos, muito mais para nos dar, para nos oferecer. E assim, ele nos fortalece no homem interior. Ele está dentro de nós, nos fortalecendo, fortalecendo toda a igreja.
olha que espetacular, para que habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, para que nós possamos estar juntos, unidos, comprometidos uns com os outros, amando uns aos outros. Ele não diz que é para que através dele habitar em nós, estejamos cada um fazendo alguma coisa. Não, ele diz que ele entra dentro de nós, ele habita em nós, para que, mediante o fortalecimento que ele nos dá, e que ele nos chamou para habitar nesta família, ele nos dá fé, para que com essa fé nós estejamos arraigados em amor, estejamos comprometidos em amor. Nós vamos ver lá rapidamente em Coríntios, no capítulo 1, em 1 Coríntios, no capítulo 3, que ele diz assim, tem uma parte muito, muito séria que o Senhor fala sobre, Paulo fala à igreja de Coríntios, no capítulo 3, sobre a sabedoria humana, sem valor, totalmente sem valor para Deus. Tudo que vem de nós não há valor nenhum para Deus. Nós só somos alguma coisa quando temos Cristo em nós. Quando o Senhor habita em nós. Fora disso, irmãos, não temos valor nenhum, não sabemos fazer nada. Sem Ele, nada podemos fazer. E ele deixa isso bem claro, Paulo deixa bem claro à igreja de Coríntios. Olha aqui. Ninguém se engana a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça estudo para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Paulo está dizendo aqui à igreja de Coríntios, uma igreja rica, uma igreja cheia de virtude, uma igreja fervorosa, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que tinha dons, uma igreja que não faltava nada para Coríntios. Mas os irmãos de Coríntios se encheram, se inflavam, por não lhe faltar nada. E tinham o privilégio de ter Cefas, de ter Paulo, de ter Apolo, homens no ápice, homens que estavam ali, desbravadores, cheios do Espírito Santo, que traziam sabedoria, que traziam em si um poder e uma unção que acredito que poucas vezes vemos. E esses irmãos, eles, ao invés de se gloriarem, de glorificar o nome do Senhor e aproveitar que eram discipulados, eram liderados por esses homens, eles, ao invés de glorificar e serem gratos a estes homens, e serem gratos a Deus por estes homens, eles começam uma disputa, porque um foi
concebido por Paulo, outro foi concebido por Apolo, outro por Cefas. Então, cada um desses líderes, eles foram e forjaram cada um que estava ali dentro da igreja de Coríntios. E eles começam contendas entre eles para saber quem era o melhor, em disputas de cargos, em disputa de estarem ou não estarem fazendo o melhor, ou quem era o melhor e quem era o pior, e de quem eles vinham. Quem era discipulado por Paulo dizia que ele era o melhor porque era por Paulo. Se era por Cefas, é porque era por Cefas. E se o outro que era por Apolo, era por Apolo. E ali começavam contendas, vanglórias, honras, que nunca foi dado a homem nenhum, nem a Cefas, nem a Paulo, muito menos a Apolo e ainda menos ainda aos seus discípulos, que foram forjados ali dentro da igreja. Mas eles tinham a vaidade, o orgulho, a vanglória. E por isso havia divisão. E foi plantado por Satanás para que a igreja não crescesse, para que ele pudesse estar puxando a igreja para trás, para que ele tirasse a unção, o poder que havia naquela igreja de crescimento, de enriquecimento, de estar agregando a cada dia mais almas para o reino. E era uma forma que ele tinha, porque ele sabe que quando nós contendemos, quando nós nos dividimos, nós perdemos as forças, as nossas orações não chegam até o Pai. Então a divisão é uma arma diabólica, satânica, para que nós venhamos a não dar crescimento no propósito que Deus tem dentro das igrejas, dentro do reino de Deus. E usando esta artimanha, usando essa articulação e fazendo esta estratégia dentro da igreja de Coríntios, ele poderia diminuir o crescimento da igreja primitiva, da igreja que os irmãos estavam ali tão cheios de poder, tão cheios do Espírito Santo, com tantos dons, com tantas virtudes. E Paulo faz esta alerta. No capítulo 4, no versículo 2, ele dá uma reprovação severa no versículo 4, no capítulo 4, do 6 ao 7, que ele diz assim, olha o 2, ora, do 4, o 2. Ora, além disso, que se requer despenseiros é cada um deles seja encontrado fiel. No 6, estas coisas, irmãos, apliquei figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por exemplo, aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois, quem é que te faz sobressair? E que tu tens, que não tenhas recebido? O que se recebeste, por que te vanglorias? Como se não tiveras recebido. Já estás farto? Já estás ricos? Chegaste a reinar sem nós? Sim, tomara reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto anjos como a homens. Então, Paulo está dizendo ali que eles não podiam se gloriar de nada, se eles tinham sido discipulados por Apolo, ou por Cefas, ou por ele mesmo, que a glória seria dada a Jesus, a Deus, e que não havia motivo nenhum para nenhum homem nesta face da terra se gloriar, porque tudo vem de Deus. Sem ele, nada podemos fazer.
E ali ficavam aquelas rusgas entre eles, para que eles fossem mais vistos do que os outros. E não existe esse tipo de coisa dentro do Evangelho. Aquele que é menor sirva, aquele que é maior sirva o menor. O nosso Jesus nos ensinou a servir, a servidão, a humildade, a mansidão. Foi para isso que ele veio, para se entregar por nós. E morreu com morte de cruz, foi fiel até a morte, obediente até a morte. Ressuscitou o terceiro dia, está à destra do Pai e intercede por nós. Glorificado seja o santo nome do Senhor. E se ele, como exemplo de Deus, do Filho unigênito, nos dá este exemplo, esta maior dádiva, que é a salvação, a eternidade com o Pai, através do seu sangue vertido na cruz, de que nós temos que nos gloriar? De que nós podemos nos envaidecer de ter alguma coisa? Não temos nada, não somos melhores do que ninguém, porque somos simplesmente instrumentos na mão e canal para que o Senhor habite em nós, nos encha de amor, para que, cheios de amor, nós sejamos unidos uns com os outros, para formarmos uma igreja forte, uma igreja cheia de Deus, para sermos usados simplesmente para o reino, para que naquele grande dia todos estejamos unânimes na presença do Senhor. Glorificado, aleluia, glorificado seja o santo nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus onisciente e onipresente. E ele diz, a fim de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados pela plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O nosso pastor nos ensinou há poucos dias atrás a medida de Deus, que é mais, ele é muito mais. Aquele que é poderoso para fazer tudo, aquele que é poderoso para fazer além de tudo que pensamos ou pedimos. Esse é o nosso Deus. Mas para isso, precisamos estar unidos, estarmos enraigados, crermos unanimemente. Não haver divisões, não haver aquele que é melhor ou aquele que faz ou aquele que deixa de fazer. Não haver. Se o teu irmão, ele te pede a capa, dá ele a túnica. Se para ele é tão importante a capa, você não dá só a capa, você dá a túnica. Esta passagem, ele fala de irmãos. Ele não está falando do ímpio. Ele não está falando de alguém de fora, ele está falando da igreja. Ele está falando de cada um de nós dentro da igreja como corpo. Num corpo só, numa família só, onde Deus chama pelo nome. Nos céus e na terra. O nosso valor é inestimável, mas temos que compreender que temos que nos esvaziar de nós mesmos. Temos que ter amor uns pelos outros, compaixão uns pelos outros. A tua vitória, meu irmão, a tua vitória, minha irmã, é a minha vitória. Não somos melhores, nem maiores do que ninguém. E o Senhor me inspirou esta reflexão, para que nós pudéssemos começar esta campanha online. Quando o pastor Paulo me pediu para que eu levasse esta mensagem, eu quero abrir esta campanha de mensagens, onde nós estaremos consagrando um óleo ungido durante 4 semanas. Eu quero pedir a você
que seja unido, que seja unânime dentro deste grupo. Que você tenha o mesmo espírito que o vosso pastor. Que você tenha a mesma vontade que os vossos pastores. Que você não queira ser melhor do que ninguém, ou achar que porque você vem de um pastor, que é oriundo de uma igreja, oriundo de uma denominação ou de uma nação, que você é melhor do que o outro. Não somos melhor do que ninguém. Que possamos estar unidos num só espírito. Que possamos entender o que o Espírito Santo quer fazer conosco nessas 4 semanas, que fez em 21 dias, que tem feito nos propósitos segundo os nossos pastores, segundo ao que ele tem proposto ao nosso coração, que estamos inserido no mesmo contexto, que somos corpo de Cristo, família em que o Senhor toma pela mão e quer demonstrar toda a plenitude, quer colocar amor aqui dentro do nosso coração, alegria de servi-lo. Não vamos competir, não vamos nos achar mais santos ou melhores do que ninguém. Vamos estar todos unidos para um fim: ganhar almas, crescimento da igreja, fortalecimento do corpo, para que possamos estar naquele grande dia, preparados para as trombetas e para ir com o nosso Deus. Eu agradeço a oportunidade e peço que os irmãos evitem de achar, porque vai fazer isso, porque vai fazer aquilo, tudo que se levanta para fazer. Mas para quê? Mas eu estou fazendo melhor. E se faz, fulano não está fazendo. Não, meu irmão, vamos fazer, vamos abrir o nosso coração para fazer aquilo que tem que ser feito. Deus conta conosco. Deus conta com hoje. A oportunidade é agora para fazermos o melhor para Cristo. Para Cristo, não para a vanglória, não para a contenda, não para sermos melhor do que ninguém, porque não somos. Se há alguém, é Cristo que tem que ser adorado, que tem que ser digno de toda a honra, toda a glória. Tudo para Ele e por Ele são todas as coisas. Eu agradeço a minha oportunidade e espero nos ver brevemente, novamente, com uma mensagem, com a oportunidade de uma outra reflexão. Deus abençoe. A paz do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te peço agora em nome de Jesus, que esta campanha de unção de 4 semanas, consagrando este óleo, ele verdadeiramente venha ser usado para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor, e que haja milagres, que haja transformações, que haja cura, que haja salvação na tua igreja. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.